Plataforma de lançamentos, agora com o lançamento de Dramaturgia de Bolso, do dramaturgo Adriano Macena, a quem convidamos para o palco. Adriano, boa sorte. E eu vou fazer a primeira provocação aqui. O que é Dramaturgia de Bolso e que obras contempla? Pois é, obrigado à plataforma, ao meu querido parceiro de trabalho e amigo Rogério, ao UBE. Pois é, eu queria, antes de responder um pouco essa pergunta do Rogério, falar o seguinte: a dramaturgia hoje é o gênero literário que menos vende. Você tem romance, né, os romances de autoajuda, você tem contos, depois você vai para a poesia, e aí vem o último de todos, que é a dramaturgia. Como dramaturgo, ao longo de 25 anos de carreira, eu percebi que essa geração nova que acha que tudo está na internet, às vezes deixa de ter acesso a certos produtos literários que não está disponível. Você encontrar um texto dramatúrgico hoje, um grande acervo de dramaturgia, nem um texto específico, um grande acervo, dificilmente você encontra em alguns sites. Alguns sites existem grupos de dramaturgos que se reúnem e disponibilizam em download os textos. A coleção Dramaturgia de Bolso, que eu lancei, estou lançando hoje pela Céu Editora, contempla 3 títulos. O primeiro, Estripulias de Pedro Malazarte. Pedro Malazarte é aquele personagem pícaro, no qual vai dar base ao João Grilo, aquele personagem enrolão, o amarelo do sertão, que se apropria da bondade das pessoas para depois enrolá-las e ganhar dinheiro. Nessa peça, Malazarte, depois de enrolar muita gente pelo sertão, ele é morto, tá, assassinado, e vai para o inferno. Quando ele chega no inferno, acontece uma coisa que eu gostei muito. O inferno que eu crio, ele é pós a chegada de Lampião no inferno. Existe um folheto clássico do José Pacheco chamado A Chegada de Lampião no Inferno. E nesse folheto, Lampião, quando chega lá com seus cabras, ele toca fogo no inferno, morre uma tuia de cão queimado, e desgraça tudo. Aí o inferno que eu crio para o Malazarte, quando ele chega, é exatamente isso. E aí o Satanás está cobrando para que qualquer pessoa que para ter direito a ser julgado tem que pagar para justamente fazer a reforma no inferno. E aí, quando ele chega nesse momento, um político brasileiro está sendo julgado pelo Satanás. Vocês imaginem a desgracência, né, que não é. E aí o Malazarte faz todo esse jogo de interesses, coincide com a data que o Satanás está vindo visitar a Terra, e o Malazarte diz que não tem dinheiro, e faz um acordo com o Satanás, para o Satanás receber aqui na Terra das pessoas que devia a ele. E na verdade você já leu, sabe que não devia. As pessoas, ao contrário, foram enroladas pelo Malazarte. Mas como o Malazarte sabe podre dessas pessoas, então eles fazem uma chantagem. Eles ao Satanás, olha, receba, e se ela não quiser dar, você diz isso. E são os podres das pessoas. E as pessoas terminam o Satanás voltando com dinheiro, mas aí já é tarde. Só restaram dois diabos no inferno, depois que Lampião queimou tudo, que é o cão manco e a diaba nanica. Né? O cão manco, coitado, pretende acompanhar Satanás nas suas saídas, mas o chefe não quer, porque ele anda devagar por mancar e termina atrapalhando o ritmo e a dinâmica do próprio inferno. E a diaba nanica, coitada, né? Como o próprio título já diz, não passa segurança nenhuma. Mas só que aí tem um problema dentro do inferno, que é toda vez que o Satanás sai, o cão manco é apaixonado pela diaba nanica. E aí Malazarte se surpreende e diz, pô, até no inferno o povo se apaixona. Aí é onde ele vê a possibilidade de se dar bem. O cão manco quer que ele o ajude a conquistar a diaba nanica. E a diaba nanica quer que Malazarte o ajude a se livrar do cão manco. E aí ele faz uma trapaça, dizendo que trabalhou num pajeú, numa farmácia, que entendia muito de fórmula, e aí começa a pegar éter, benzina, cola, corda, e faz uma armação, enrola os dois, se apropria do inferno, é o tempo que Satanás regressa, e
aí ele faz um acordo, que para Satanás entrar lá, assumir, tem que mandar ele vivo para a terra de novo. E aí o Malazarte volta, e aí tem que resolver todos aqueles problemas que ele arrumou. Né? Eu trabalho com 3 contos clássicos, escolhidos por Câmara Cascudo, e depois os remeto para lá. E aí ele faz um acordo para entregar as chaves do céu, porque só tem uma lei, no céu não, no inferno. Eles têm uma lei que diz o seguinte: se você tiver a chave do inferno, você não paga para ser julgado. Como ninguém tem, então todo mundo tem que pagar. Só que Malazarte pega a chave e diz: eu só devolvo a chave lá na terra. O Satanás diz: tá bom, infeliz, eu vou fazer esse acordo com você. Aí chuta e diz assim: olha, último domingo, lá na missa da matriz, sabe, na igreja de Santo Antônio? Eu disse: pois é, lá domingo de manhã. Só que Malazarte diz isso para não encontrar o Satanás. E aí ele volta à terra. Quando ele volta à terra, ele cai exatamente onde ele tinha deixado a mãe enterrada. O Malazarte é tão desgraçado que ele recebe a notícia que a mãe morreu, e a pergunta que ele faz é: o que é que eu faço para ganhar dinheiro com um cadáver de mãe? E aí ele pega o corpo da mãe, joga por cima de uma cerca de um fazendeiro que é candidato a deputado, e fica imitando a mãe, pegando umas folhinhas de laranja para fazer um chá. Só que os cachorros do coronel lá, do grande latifundiário, vem e destroça a mãe dele. Aí ele começa a chorar, e o coronel chega: mas rapaz, o que é isso? Seus cachorros mataram mãe, rapaz, agorinha. Aí que a plateia sabe o que está acontecendo, né? Que até é uma característica da farsa, a plateia sabe o que está acontecendo, mas o coronel não. E o coronel vendeu 100 cabeças de gado, está cheio de dinheiro. Aí Malazarte diz: olha, vamos fazer o seguinte: mãe queria um enterro tão bom, rapaz, tão bonita, pobre. Aí o coronel dá um dinheirinho a ele, né? Ele diz: coronel, é o seguinte, o senhor é no eleitoral, seus amigos políticos, seus inimigos políticos não podem ficar sabendo que mãe morreu aqui, seus cachorros, então, para não denunciar o senhor, por favor, ajude aí no enterro. Aí ele dá mais dinheiro. Ele disse: agora a mãe queria um caixão bonito. Ele disse: eu já dei. Ele disse: não, você deu para o enterro. Agora, olha, também, aí ele começa, bicho, ele ameaça tanto esse pobre, que esse coronel diz: tá bom, leve logo o dinheiro todo. Aí chama o capataz dele e diz: olha, quando o Malazarte enterrar a mãe dele, manda ele morar no inferno. Aí o capataz dele, a Luiz de Nicinha, que tem um slogan cruel, que é Severino de Antônia. Severino de Antônia tarda, mas não falha. Aí ele, coitado, que tenta se livrar o tempo todo do casamento com Tonha, o Malazarte. No dia que ele vai marcar o casamento, o capataz chega, sob as ordens do coronel enganado, e diz: olha, retire todo o dinheiro que ele tiver no bolso. Só que Malazarte pega a mãe, joga numa encruzilhada, não manda fazer velório. Daí diz: mãe, a senhora era muito boa, a senhora não carece de missa, nem de caixão, de nada, a senhora é uma pessoa maravilhosa, isso é gastar dinheiro sem necessidade. Aí pega o dinheiro todinho, bota no vestido da mãe, e aí some. Quando ele some para encontrar com Tonha, que ele promete casar-se com ela há 6 anos, que ele enrola ela, ele é acertado com um tiro, aí vai para o inferno. Certo? E aí, para ele se vingar desse cabra que mandou ele para o inferno, ele chega para o Satanás e diz assim: ô Satanás, eu tenho um negócio para lhe dizer, muito sério. O Satanás diz: diga. Ele diz: sabe quem é Severino de Antônia? Ele disse: sei. Rapaz, ele estava dizendo que esse negócio de ser Satanás não é negócio de cabra que mija em pé, não. Ó. Lá o Satanás, dentro do imaginário, né, machista, chega e diz: tá certo, ele se virá comigo quando eu voltar. E aí é a forma dele se vingar. Só que o Malazarte, ele não, assim, diferenciando um pouco da obra-prima do Ariano Suassuna, que é o Autor Compadecida, que são personagens semelhantes. Por quê? Porque o Malazarte vem na bagagem da Península Ibérica, e o João Grilo e o Cancão de Fogo são criados aqui, no Nordeste. Mas o Malazarte, ele vem com esse, todo dentro desse imaginário ibérico. E no João Grilo, a liberdade dele é intermediada por Nossa Senhora, justamente pela Compadecida. Né? E no meu não. O Malazarte, ele é que enrola o cão, recebe uma ajuda de Deus, que inclusive Deus dá a ele, de dentro do inferno, uma colher de pedreiro,
que ele disse, meu Deus do céu, que coisa sem futuro, o cara no inferno recebeu uma colher de pedreiro de Deus, não foi Deus que deu, né? Deve servir para alguma coisa, exatamente para tirar a areia lá do sepultamento da mãe que ele fez na encruzilhada. Bom, aí aqui é o Malazarte. O segundo título da coleção é Damiana. Damiana conta a história de dois homens de madrugada na frente de uma venda em Carpina. Esse texto eu gosto muito porque, além de ser um texto rápido, ele aborda temas como machismo, a violência contra a mulher, dentro desse imaginário rural de lá, de Carpina. É a história de um cara que vende bode na feira de Limoeiro e tem um amante em Carpina. Só que aí o cara, o outro não sabe, eles se encontram os dois na venda de madrugada, esperando essa venda abrir. E o diálogo se desenvolve todinho, desde do encontro deles de madrugada até o iniciozinho da manhã, certo? E aqui o terceiro, que é A Fuga das Letrinhas, que é um texto para a infância, um texto que trabalha com valores como confiança, coragem, a importância da leitura, a importância da literatura na vida das pessoas, a constituição de imaginário, desenvolvimento e tal. E é um trabalho que já está prontinho para ser encenado nas escolas, né? E a gente, dentro da Editora Céu, a perspectiva é que nos próximos 3 anos possamos publicar 50 autores brasileiros da dramaturgia, né? Então, a ideia de dramaturgia de bolso é que sejam textos que possam, evidentemente, ter um formato pocket, mais ou menos, e que caiba no bolso no sentido literal e também no sentido metafórico, né? Que seja barato, para que a gente possa também veicular, né? Tornar acessível a dramaturgia, que é um lado da literatura pouquíssimo explorado, né? Eu digo, sobretudo no campo da publicação. Você tem a dramaturgia, evidentemente, no palco, mas como uma ferramenta literária, o teatro, aquilo que imortalizou Shakespeare, Nelson Rodrigues, o próprio Ariano Suassuna, hoje praticamente não se publica, a não ser aqueles mais badalados, mas a dramaturgia brasileira, ela sofre de publicações em papel, né, sobretudo para essa geração que está chegando. Então, essa é a ideia da coleção Dramaturgia de Bolso. A gente começa com As Tripulias de Pedro Malazarte, A Fuga das Letrinhas e Damiana. E cada um custa R$12, está aqui à venda. E eu vou abrir um tempinho agora para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu queria saudar alguns amigos aqui, como meu querido Meca Moreno, que outrora era Américo Fortunato, Dona Alice Santana, Neilton, minha esposa Adriana, minha cunhada Elaine, aí sobrinhos, meus amigos, Ivaldo Batista, aí o cordelista, enfim, outras pessoas da UBE, e dizer que a gente está aqui, minha querida Elita ali, que eu estou vendo agora, dizer que, enfim, está aqui para a gente só encerrar e dizer que essas 3 obras, elas abrem a coleção Dramaturgia de Bolso, na perspectiva de ampliarmos a acessibilidade do texto teatral para o público, de uma maneira geral. Tá certo? Adriano, pensando na dramaturgia enquanto leitura e enquanto leitor, enquanto professor que você é também, normalmente o professor de literatura, e eu falo da minha experiência, a gente não sente a vontade, com competência, né, para trabalhar dentro desse universo que você traz, a gente termina enveredando ou pela prosa ou pela poesia. Dentro do teu texto, você já deixa artimanhas ou estratégias para que esse texto seja trabalhado, além daquela coisa óbvia, da mera encenação de não atores. Mas quais seriam os melhores caminhos para transformar esse teu texto, que é extremamente rico? A gente conhece teu trabalho, e você agora, dentro de uma dimensão, pensando numa amplitude de públicos, quais seriam as estratégias, você como dramaturgo, mas você como professor, de nos oportunizar esse teu texto tão rico dentro da sala de aula, dentro da experiência prática, para trabalhar com o público infanto-juvenil, já que você pega essas 2 vertentes de leitores. Como poderia passar? Muito bom, Neilton, a pergunta. Vê bem. Acontece às vezes que muitos professores, sobretudo no ensino médio, até na universidade, têm
um romance, tem um poema, tem uma crônica, e às vezes quer transformar em texto. Por quê? Porque isso daria um exercício didático bem interessante, isso permitiria que a dinâmica fluísse melhor, os alunos participariam todos, porque estariam todos lendo ou encenando a peça. Aqui, esse texto já vem pronto. Então, o fato dele vir pronto e contemplar elementos do simbólico da nossa cultura, da nossa identidade cultural, um abraço, Cássio, da nossa identidade cultural, ele é uma ferramenta, assim, de suporte didático, mas, antes de tudo, uma ferramenta literária. Acho que essa que é a grande coisa. Você tem um texto que, ao mesmo tempo, te permite sair da simples leitura e do debate e fazer esse texto ganhar vida enquanto forma de personagens. Isso, como ferramenta didática para a sala de aula, me parece uma coisa muito interessante. E no campo da literatura, me parece também pertinente, porque a dramaturgia, diferente do conto, da ficção de uma maneira geral, assim, romance, contos e crônicas, a dramaturgia ela tem duas funções cruéis. Ela tem que ser boa no papel, enquanto literatura, e ela tem que ser também boa para o palco. O fato de uma obra dramatúrgica ser muito boa literariamente não significa que ela o seja num palco, porque num palco você tem que ter outros mecanismos de estrutura do texto, que chamamos de carpintaria teatral, para colocá-la na voz dos atores do elenco. Então, esse paradoxo que há dentro da dramaturgia é muito pertinente. A tua pergunta, Neilton, é exatamente por causa disso. A gente pode, dentro desses textos, trabalhar o elemento literário em sala de aula, né, como suporte, estrutura de linguagem, a construção mesmo de estilo, a apropriação estética, e, ao mesmo tempo, ter uma ferramenta de auxílio ao professor, porque eles já estão constituídos, e assim serviria para que pudéssemos fazer uma dinâmica em sala de aula e levar a discussão também para o campo da quebra desse ato, às vezes solitário, que é o leitor com o texto, o leitor com o texto. E o teatro permite essa movimentação, essa troca, essa dinamicidade entre as pessoas e, ao mesmo tempo, contempla elementos do simbólico na literatura. Mais alguma pergunta? Ali, Rogério. Adriano, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com você, escutando tudo que você está dizendo, que isso é muito pertinente, especialmente quem lida com escolas. Esse trabalho seu é excelente para ser trabalhado nas escolas. Agora eu lhe pergunto, a extensão do texto, o texto em dramatização mesmo, digamos assim. A extensão, normalmente, assim, para que seja trabalhado no palco. Você fala num palco especificamente, sim, a extensão mínima na escola. Olha, a dramaturgia tem uma coisa curiosa. Por exemplo, eu não conheço, nunca vi, por exemplo, se a gente pegasse os poemas aqui de Vital ou de Rogério e vamos botar num palco. O teatro tem uma característica, quando trabalha com texto, que é de cortar. Eu nunca vi fazer isso com poesia. O cara disse, não, vou recitar agora eu cortei esse parágrafo, vou tirar essas palavras aqui, não. Mas o teatro tem isso, né, Américo? Tem essa ética normal. Aliás, você não pode acrescentar nada ao texto, mas você pode cortar. No teatro isso é perfeitamente normal. Agora, outros campos da literatura não, mas no teatro isso é viável. No sentido prático de dramaturgia em cena, esses textos, por exemplo, Damiana, eu acho que a leitura que foi feita nas comemorações dos 160 anos do Teatro Santa Isabel, ele foi um dos textos escolhidos, deu 45 minutos. Acho que é um tempo bom. A encenação talvez estendesse mais 5 minutos, 7, dependendo do diretor, que pode fazê-lo também em 2 horas, pode fazer em 3, depende da proposta de encenação, mas algo em torno de 50 minutos. O Malazarte é um pouco mais extenso, a gente já percebe aqui, né? E é um texto também muito enxuto, apesar de ser longo, muito enxuto, que não permite muito que o diretor corte, porque também sou diretor de teatro e entendo esse mecanismo. Então, o Damiana, eu tentei trabalhar a palavra pela palavra. Então, se você
corta a estrutura de Damiana, você se perde. No Malazarte, como ele é mais extenso, você poderia até mexer em alguma coisa. Isso diminuiria o tempo. E a Fuga das Letrinhas, eu acho que tem um tempo técnico para o público que trabalha com teatro para a infância. Algo em torno de 45 minutos. Então, não seriam, para o teatro em si, não seriam tão extensos. O Malazarte chegaria aí a 1h15, 1h20 num palco. Como já chegou, que já foi encenado. É porque a duração de 45 minutos corresponde exatamente a uma aula, né? Então, 2 aulas seria esse tempo que você falou aí agora. Obrigada, Adriano. De nada. Quando a gente trabalha na sala de aula, se for leitura, pode ficar até mais rápido. Porque a leitura, necessariamente, às vezes não precisa que o ator faça uma marca. Ele pensa e sai andando, aí volta, né? Então, se você somar fragmentos de 15, 20 segundos, lá no final você tem, às vezes, 7, 10 minutos a mais. E quando é a leitura em sala de aula, 35 minutos você resolve e abre para o debate, para o trabalho realmente pedagógico na sala de aula. Obrigado por tua pergunta, muito boa. Adriano, a dramaturgia na escola, ela tem assim, ela abre muitas possibilidades, né, para a gente trabalhar. A gente trabalha em escola. E aí eu queria ver como é que fica a questão do teu direito autoral, assim. Como é que você libera? Eu até comentei com você, eu adquiri um dos livros e pretendo trabalhar na escola. E como é que fica isso, assim? Pois é, boa pergunta, viu, moça? Tá bom. Ó, vê bem, hoje é a história da economia criativa e direito autoral. Eu autorizo meus textos para fins acadêmicos, sempre. Então, se você for fazer na sua turma a Fuga das Letrinhas ou do Malazarte, sem cobrar ingresso, sem ter fins lucrativos, já está autorizado. Agora, se você for cobrar, aí a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que é quem me representa, ela vai lá conversar contigo. Mas se você só tiver fins didáticos, realmente, só, Marcelo, eu quero fazer com um grupo aqui da comunidade, nem na escola, da comunidade, a gente quer fazer aberto, final de semana, para o pessoal, uma forma de acessibilidade, de inclusão, de cidadania, aí a gente libera sem problema nenhum. Desde que eu seja comunicado até para informar a minha assessoria de imprensa, para divulgar o trabalho também. Mais alguma pergunta? Neilton, aqui da Lumbis. A gente tem tempo ainda, né, Adriano? O coordenador está aí. Rogério? Então, o Rogério liberou, tá, beleza. Então vamos bater um papo. Sendo um autor plural, você tem 3 obras e só a partir daí o leitor, enquanto leitor, e eu sou leitor de você, estou começando e sempre, das tuas obras, a gente já percebe a gente não está falando de Adriano, né? Não só pelo tamanho, está falando de Adrianos. Então você trafega e navega pelos gêneros, não só a dramaturgia, você é poeta, músico, prosador, etc. E você pega temas bem distintos, não só do universo do sertão, né? Não só. Aí eu te pergunto, como identificar, mergulhando no teu universo, o Adriano, já que você é tão plural dentro das tuas marcas textuais, trazendo um personagem aí, o Malazarte, que tem sua origem, mas que não é necessariamente o Chicó, é muito mais, assim como a riqueza do Ariano, mas não é, o teu sertão não é o sertão do Ariano, não é o sertão de Rosa, né? O Damiano aqui tem uma carga de tensão, tem uma carga de suspense, tem uma carga muito pesada, foge completamente da Fuga das Letrinhas e muito mais do riso e até da tragédia do Malazarte, porque a gente ri e ao mesmo tempo sofre. Como é que tu consegue, ou como eu conseguiria, perceber essa marca do Adriano, que não está no Ariano, olha o jogo, Adriano e Ariano, que não está no Rosa, que é sua, enquanto criador, tão plural, tão universal, Adriano? Pergunta boa. Vê bem, tem uma coisa que eu gosto em dramaturgia, acho que o Américo, que é meu contemporâneo lá, o Meca Moreno, sabe disso. Eu acho assim, na vida da gente, o que eu chamo de terceirização da narração. Na vida da gente, a gente está cercado por pessoas e por ações de pessoas que refletem no nosso dia a dia, nas nossas ações, né? Estamos aqui totalmente ligados a uma rotina, a pessoas, ao Estado, à polícia, às instituições. E eu tentei fazer isso várias vezes. Por exemplo, em Damiana, só tem 2 personagens, Homem 1 e Homem 2. Eu disse, como é que pode? Então,
Então, Damiana é o pivô central disto aqui. E uma mulher morre, só que não é Damiana. Então, eu acho que é uma marca. No Malazarte, o Deus, por exemplo, partindo de uma construção de imaginário católico, o Deus católico, ele figura apenas como uma voz do inferno. Quando o Malazarte chega no inferno, que o Satanás está tentando julgá-lo, ele recebe uma voz de Deus conversando com ele. Não é? E isso também é uma marca. Então, esses personagens que estão fora, que estão à parte, que são personagens como na vida da gente, eu tento trabalhar isso. Ou seja, os personagens são norteados pelas ações das outras pessoas que não estão presentes no palco fisicamente, em cena, mas que suas ações desencadeiam ações concernentes aos novos objetivos dos personagens. Então, acho que uma das características, primeiro, é brincar com essa coisa da linguagem. Eu gosto, me parece interessante. E segundo, ao mesmo tempo que a gente brinca, a gente tenta questionar de uma certa maneira, trazer evidências, alguns valores. Né? Eu acabei de dizer que no João Grilo cabe a Nossa Senhora Compadecida, né, defender o João Grilo e pedir para Jesus, que é um Jesus negro, perdoá-lo, né, para que ele pudesse voltar para o sertão. Acho bom, acho que é o imaginário do ariano. Mas para mim, um personagem como Malazarte, um pícaro, o cara tem que ser tão virado na peste que ele mesmo tem que, sabe, ele não tem muita gente para me defender não, bicho. Sei lá se o cara está querendo me defender mesmo, entendeu? Sei lá, eu preciso assumir isso. Então, os personagens, eles estão dentro do imaginário, mas eles são muito eus. Isso está na trilogia da Miséria Humana, isso está na Ópera do Sol e outros textos que eu escrevi. Mas essa tua pergunta, ela é muito boa, mas ela não é muito fácil de responder. E você sabe disso. Porque o universo é plural. Tem um universo que, de repente, escrevo sobre Prometeu acorrentado, sobre o mito do Prometeu, aí depois sai para o Malazarte. São universos completamente diferentes. Aí entro na trilogia da Miséria Humana, e depois vou para a Ópera do Sol, toda cantada em cantoria de viola. Quer dizer, eu não sei me identificar precisamente com a marca. Não posso. Eu não posso, assim, pensar nisso de forma sistematizada ainda. Eu não consigo sistematizar essa marca. Algumas coisas, como essa da narrativa, da terceirização da narrativa, me parece pertinente, porque é uma coisa pensada. Os personagens que estão fora, eles não aparecem, até porque Américo Meca Moreno deve lembrar, eu estou citando ele porque ele é ator, diretor e grande poeta também. Existe um problema no teatro, Neilton, que é a questão de elenco. Quanto mais atores você coloca, mais encarece e dificulta a produção. Então, quanto menos personagens, melhor. Então, eu percebi isso e comecei a trabalhar com os personagens que fossem essenciais em cena, para que pudéssemos ter a cena enxuta, com poucos atores, mas com a complexidade do tema, com a complexidade da discussão, do conteúdo, muito alto. Então, esses personagens ficavam fora, não entravam em cena, mas as ações deles lá fora da cena influenciava diretamente. Isso eu fiz durante muito tempo. E Damiana traz isso, apesar de ser um texto relativamente recente, acho que Damiana é 2000 e... Só um minutinho. 2004. Damiana, eu trabalho com isso. É a história de dois homens, um que é um feirante de limoeiro, que vende bode na feira, que tem um amante em Carpina, e que vai lá para acertar as contas com a amiga da amante que se mete na relação. E outro, coitado, é um agricultor simples, homem simples do povo, e que mataram a mulher dele. Eles se encontram de madrugada na frente de uma feira, ou na frente de uma venda. E o óbvio seria, claro, esse cara é amante, o outro é o marido, e quem morreu foi Damiana. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, só que não é isso. Mas é Damiana que causa essa desgraceira toda.
Então, esses personagens que estão fora de cena, eles exercem sim uma interferência direta no nosso comportamento, como é nas nossas vidas, né? Você está aqui agora, baixa um telefonema de uma filha, de uma esposa, de uma mãe, de um amigo, que você de repente desencadeia outras ações, né? Então, isso acontece, essa dramaturgia agora de forma consciente. Na trilogia da Miséria Humana, os personagens se correspondem por cartas, que é uma característica da trilogia. E também um dos personagens em cada uma das peças usa cadeira de rodas. Isso é de propósito também. Mas enquanto estilo, eu não posso te dizer, enquanto estética, eu não posso ser preciso. São mais de 50 textos para teatro. Eu não consigo assim. Eu acho que cada um eu traço uma estética provável, um caminho estético, uma linha que poderia seguir. Agora com estilo, né? Eu lembro que quando você leu o monólogo A Mediocridade, você, pô, Marcelo, você foi muito ácido ali, né? Acho que o texto, eu até digo, e a personagem diz, eu sou panfletária mesmo. Tem momento de panfletário mesmo. E a personagem é tanto que a grande questão do monólogo da mediocridade é a personagem se auto-reconhecer como medíocre pelo fato de não conseguir suportar suas dores. A gente está num mundo hoje que as pessoas têm que ser o máximo em tudo. As pessoas não têm dores, nem sensação de fracasso, né? As pessoas não têm, são mascaradas por essa ideia de que está tudo bem, está tudo bom, eu me preparo, eu tenho um doutorado, eu estou empregado, eu estou não sei o quê. E essa pessoa diz, não, cara, eu não tenho mestrado, eu tenho 40 anos, estou desempregado, essa personagem. E aí ela assume a fraqueza dela e se diz, eu sou medíocre porque eu não sou aceita nesse mundo como uma pessoa de sucesso. E o grande dilema dela é não beber, porque só a bebida faz com que ela assuma, de fato, as suas limitações. E ela tenta não cair nessa armadilha, mas não consegue, né? Então, eu não posso ser preciso enquanto campo estético e nem estilo, marca, né? Alguns textos a gente fosse trabalhar, eu acho que sim, mas diante de 50 textos, cara, eu fiquei horrorizado um dia desse. Achei que nunca ia acontecer comigo. Uma senhora me procurou, de uma produtora, e disse, olha, eu queria montar um texto seu. Aí disse o nome do texto. Eu digo, esse texto é meu? Ela disse, é. Eu não me lembrava. É um texto antigo, década de 80. Eu queria até saber onde é que está para eu rasgar, que provavelmente não prestar. Aí eu não me lembrei do texto, eu não me lembrei, não é sacanagem não, eu digo, pronto, comecei a envelhecer de verdade agora, porque eu não sabia exatamente que o texto era meu, não me lembrava, né? Perguntas? As professoras, tem uma pergunta. Tem uma professora aqui que eu não conheço que vai fazer uma pergunta. Na verdade, eu não vou fazer exatamente uma pergunta, né? Eu vou dar um depoimento. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em sala com um texto que me foi gentilmente cedido por Adriano, né? E é muito interessante porque, além da questão da dramaturgia como literatura, como Adriano já colocou, a gente tem várias possibilidades didáticas da utilização desse texto. Por exemplo, na época eu trabalhava com crianças de 5 anos que não sabiam ler. Então eu não trabalhei com eles enquanto literatura, porque eles não sabiam ler. Eu trabalhei realmente enquanto teatro. E foi um crescimento maravilhoso ver crianças de 5 anos apresentarem o texto, é um texto que ele tem sobre uma paixão de Cristo, sem uma narração, né? Foi um trabalho árduo realmente, porque eu tinha que ler e eles repetirem até eles decorarem o texto. E foi muito interessante porque eles participaram da produção da peça, produção de cenário, produção de figurino. E no final eles estavam apaixonados por aquele universo novo que eles não conheciam.
Porque, na verdade, em algumas escolas, o teatro ainda não é muito conhecido, porque quando muito se leva eles ao teatro, mas não se mostra para eles que eles também são capazes de fazer teatro, né? Então, como o Rogério insistiu muito aqui nas professoras, eu achei que era importante. Então, a Fuga das Letrinhas, não foi esse o texto, mas a Fuga das Letrinhas é um texto que ele permite um trabalho didático maravilhoso e, aliado a isso, a questão da valorização e da importância do ato de ler, que é do que trata o tema, né? Que os livros estão lá na biblioteca sofrendo, sendo comidos por traça e mofo, porque ninguém quer mais ler. Então, realmente é altamente recomendável o trabalho com teatro de uma forma geral, didaticamente na sala. Também como teatro, não apenas como literatura, embora seja um gênero literário também pouco utilizado. Obrigada. Eu queria fazer um comentário que é importante. O que leva a meninada a entrar nesse universo é o jogo, é o lúdico. Rapaz, a gente vai crescendo... Dá licença interromper, Oi. porque ele e aí você responde a minha provocação e a dela. Ah, vá, por favor. Porque agora eu vou falar não enquanto professora, porque os meus são muito pequenininhos, mas enquanto mãe de artistas que encenaram a Fuga das Letrinhas e Malas Artes. E aí o que me chamava a atenção nessa mãe de artista acaba sendo, né? Acaba sendo maquiadora, acaba sendo camareira, massagista, fotógrafa. Era a possibilidade de entrar nesse universo sem necessariamente ter um cenário fantástico. E as crianças que trabalham com a peça, elas embarcam nessa viagem sem necessariamente você ter uma estrutura imensa que diga que cada coisa é aquela coisa. Então, cada espaço você embarca na aventura porque a história te leva para ela e não porque você está levado por um cenário fantástico, maravilhoso. Então, isso é uma das coisas que o Fuga das Letrinhas e o Pedro Malas Artes proporcionou muito para as crianças na época que vocês encenaram, que foi essa viagem fantástica ao mundo. Como você colocou, eu digo, deixa eu fazer logo a intervenção, porque você amarra tudo de uma vez. Exatamente, é o lúdico, essa capacidade de brincar que a gente vai crescendo, né, ficando vai e besta, vai achando que é bobagem, a gente vai perdendo esse exercício do lúdico, né? E o que eu acho interessante é que nessa montagem da Fuga das Letrinhas, meu filho Tomás, que tem 13 anos, eu acho que ele tinha 3 anos, não, 4, 5 anos, 5, e ele ia para os ensaios. Aí na Fuga das Letrinhas tem letra A, número 1, mofo e traça, que são os devoradores de livro, o menino, né, e a mãe. Aí e Tomás ficava para lá, para cima e para baixo, pequeno, no meio do palco, ensaiando. Aí até que eu não sei se foi um dos meninos do elenco, ou fui eu mesmo que disse, o pessoal disse, bota Tomás para ser a vírgula, bota Tomás para ser o ponto. E aí Tomás entrava em cena, desse tamanho, eu coloquei um dos atores para segurar na mão dele, entrar e sair com ele em cena e ficar vigiando ele em cena o tempo todo. E aí ele participou disso, e um dia desse eu conversando com ele, eu digo, bicho, tu lembra que tu fizesse a Fuga das Letrinhas? Ele disse, rapaz, eu me lembro, pai, bem assim. Aí mostrei uma foto. E ele tem ele lendo, acompanhando o texto. Olha só. Então, Tomás, para ele, foi um exercício muito bom. Porque ele ficou sendo o ponto final, se não me engano, era a vírgula. E quem ficava junto com o menino era brincadeira mesmo. Vamos correr para ali, porque a traça e o mofo vêm, eles corriam. Então, para eles, era um exercício de brincadeira. Mas a brincadeira que, de uma certa maneira, ajudava o cognitivo, ajudava a instituir valores, ajudava a trabalhar temas importantes como confiança, como a importância da leitura e como a importância da literatura na vida da gente. Perguntas? Américo Fortunato, alguma pergunta? Meca Moreno, rapaz. É, Meca Moreno, né, rapaz? Deixa eu só fazer um comentário, então, não é nem pergunta. Eu sou suspeito para falar desse moço que está ali, porque nos conhecemos de um tempo que eu tinha cabelo ainda. Então, foi um dia desses, né? E essas histórias de Adriano, a despeito do que você havia perguntado assim, sobre essa da coisa plural do autor, não é? Essa pluralidade que Adriano tem,
e que eu acompanho já há bastante tempo. E lembro que a gente estudava teatro juntos lá, ainda existia o Centro de Formação do Ator Na Federal. lá na Federal, e que funcionava onde é o Teatro Joaquim Cardoso, ali na Rua Benfica, na antiga Escola de Belas Artes. E desde aquela época, Adriano já era um sujeito que tinha algumas características assim do sujeito muito pesquisador, por exemplo, né? Você vê Adriano escrevendo A Fuga das Letrinhas e de repente você se depara com Adriano, um dicionarista, né? Com um belíssimo trabalho do dicionário da Diversidade cultural. E de repente você pega Adriano com uma ópera, a Ópera do Sol, né? Num estilo clássico, porém popular, né? Porque a ópera ela é toda baseada na cantoria dos nossos menestréis, dos nossos cantadores de viola, né? E que tem uma pluralidade muito grande, porque remete aos nossos dias, mas vai buscar lá na terra de Malas Artes, né? Vai lá para a Península Ibérica e busca no Mouro, no invasor Mouro, toda uma tradição poética arábica, né? Que atravessou todo o Magrebe, todo o norte da África, chegou na Península Ibérica e veio para cá. E a gente aprendeu durante 500 anos que isso era genuinamente uma poesia genuinamente latina. E de repente chega Adriano, junto com outros pesquisadores também, e começam a pregar que, de fato, essa poesia popular que a gente tem é de origem árabe, e ele coloca a viola, e até mesmo a rabeca, como instrumentos árabes. E de repente você, que danado esse cara está fazendo aqui nesse universo que eu conheci num outro completamente diferente, né? Eu digo que são características do sujeito que não se contenta em estar em apenas um lugar, um leitor voraz, né? É um leitor voraz e que com isso só cresce em possibilidades de estar sempre delineando uma trama, possivelmente que no final de tudo a gente nem sempre espera, não é? Existem aquelas coisas óbvias e que você, quando está lendo no início, você já sabe como é o fim. Mas em Adriano você consegue passear e navegar, né? E trazendo para os dias de hoje, eu diria que é um escritor de faixa larga, né? Trazendo para o mundo da internet, seria um cara com uma banda larga de 34 terabytes aí à disposição do mundo, né? Então eu só quero parabenizar Adriano por mais textos dentro da dramaturgia pernambucana, mas essa dramaturgia pernambucana eu quero dizer para vocês que tem um tanto do universo. Então ela não é apenas uma dramaturgia localizada em Pernambuco, ela é sim uma dramaturgia universal, como é o seu autor. Parabéns, Adriano. Obrigado, Meca. Rogério Generoso. Mais perguntas? Podemos encerrar, poeta. Bom, vamos encerrar então, poeta. Eu passo a bola aqui para o coordenador. Bom, então, agradecemos ao Adriano Marcena pela elucidação do que é a dramaturgia de bolso, sobre esse breve preâmbulo sobre sua obra dramática, né, da dramaturgia. E agradecer a sua presença nesses dias todos aqui, poeta, nos ajudando. Ah, tem mais comentário aqui, ó. Apareceu um comentário. Então eu retiro tudo o que disse. Bem, na verdade eu cheguei agora, né? Mas eu tive o privilégio de interpretar Susana Ney no último julgamento do século XX em Pernambuco. Esse nome não é estranho. Faz tempo, no Teatro Apolo.
Com direção de Normando Roberto. Ah, tá. Eu me lembro da montagem. Você fazia Pronto, quem? eu fazia Suzana Nê, baiana do Salvador, filha de Minervina do Dendê. Ainda me lembro do texto. Agora diga se é uma baiana mais gostosa do que... Peraí, como é? Se tem alguma coisa mais gostosa do que uma baiana boa para fazer vatapá. É um privilégio estar lhe encontrando aqui, Adriano. Parabéns. Obrigado, prazer em revê-lo. Eu vou dizer Desculpa. quantos anos, né? Porque senão vão descobrir minha idade. Mas eu era bem pequenininha. Desculpa, eu não a reconheci depois de tanto tempo. É a velhice, não se preocupe não, viu? É o alemão que está acompanhando já. Muito bem. Bom, então encerramos aqui a nossa palestra e lançamento da coleção Dramaturgia de Bolso com Adriano Macena. Informamos que temos aqui os livros à venda e para quem tem cartão, bônus, você pode encontrar no stand da editora Céu. Céu Editora, né? Ok? E aqui o nosso amigo está aqui na mão aqui, ó. Firme e forte, né? Obrigado, Parabéns a todos. Obrigado, Rogério. Eu queria agradecer esse espaço também, tanto a editora Céu, que publica meus livros, e agradecer a plataforma de lançamento pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Rogério. Boa noite. Boa noite a todos. De toda forma, agora fica à espera do presidente da União Brasileira de Escritores para fazermos o fechamento de nossa programação. Chave de ouro. Estou me livrando. Volta o presidente vir para encerrar. Eu vou dar uma chegada ali em Suzana Moraes. Mas igual eu falei pro Adelmo de você de novo. Ah, eu falei com o Adelmo aqui. Falou? Falei. O Arco Verde? Violeiro, tipo. Não, Adelmo... Não. Adelmo Apolônio, né? Adelmo Apolônio, o maestro Adelmo Apolônio. Adelmo Arco Verde está inclusive fazendo uma oficina de viola no Sesc Casa Amarela, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Ah, é? No Sesc, apareça lá, eu vou estar na oficina, apareça lá para conhecê-lo. Eu te ligo. Todo dia, agora, da partir de amanhã, segunda a sexta, no Sesc Casa Amarela. Certo. Vamos lá. Sobrou aqui? É. Eu disse sim. Aqui já é um pouco embaixo.